Oi, o meu nome é Helena, tenho 57 anos e hoje vou contar a minha história. Eu sou mais velha de 7 irmãos e apesar da nossa família ser muito humilde, os primeiros anos da minha infância foram bem felizes. O meu pai, ele trabalhava como vigia e também fazia alguns serviços de pedreiro. E a minha mãe, ela cuidava de casa e também de nós. Éramos eu e mais 6 irmãos, ao todo 7 crianças. Então, minha mãe era dona de casa e cuidava da gente. Na nossa casa, dinheiro era uma coisa que quase nunca sobrava. Mas carinho, amor, atenção nunca nos faltou. Eu me lembro de nós brincando na rua, dos meus pais brincando com a gente e de como conseguíamos ser bem felizes com muito pouco. Para vocês terem uma ideia, chegou uma época em que meus pais abriram mão da própria cama de casal. Eles passaram a dormir em uma cama de solteiro e colocavam os filhos atravessados assim na cama maior de casal para conseguir acomodar a todo mundo. Era bem apertado, mas era a nossa casa. E eu me sentia segura ali, naquele ambiente. Até que quando eu tinha 12 anos, tudo começou a mudar. Meu pai saiu para pescar com o melhor amigo dele. O lugar onde estavam parecia tranquilo, mas havia um trecho muito profundo, provavelmente resultado da retirada da areia. E meu pai acabou caindo justamente ali. O amigo dele tentou salvar o meu pai, mas os dois morreram afogados. Eu nunca vou esquecer o momento em que recebemos aquela notícia. Meu irmão mais novo tinha apenas 2 meses. Eu tinha 12 anos. Minha irmã seguinte tinha 11, outro irmão tinha 10. Enfim, éramos praticamente uma escadinha de crianças. E de repente a minha mãe estava viúva, com 7 filhos para criar. E eu deixei apenas de ser filha. Como aquilo aconteceu por volta de agosto, minha mãe ainda esperou o restante daquele ano passar. E depois nos mudamos para uma cidade do interior, perto dos meus avós maternos, porque lá ela teria algum apoio. Foi quando eu comecei a trabalhar. Um tio meu tinha uma farmácia e com apenas 12 para 13 anos, eu já comecei a ajudar no atendimento e até aplicava injeções. Minha irmã começou a trabalhar como empregada doméstica e o pouco que conseguíamos ganhar ajudava nas despesas da nossa casa. Eu estudava também, trabalhava e ajudava a cuidar dos meus irmãos. E foi assim que eu cresci. Ninguém precisou chegar para mim e dizer: Helena, você agora precisa ser responsável por todo mundo. Na ausência do seu pai, você precisa ajudar sua mãe. Ninguém falou isso para mim. Eu simplesmente assumi aquele papel. Eu queria proteger os meus irmãos, queria proteger a minha mãe. Tinha medo de faltar comida, medo de alguma coisa acontecer dentro de casa, medo de alguém entrar quando estivéssemos sozinhos. Então eu criei esse instinto de proteção. A morte do meu pai não levou apenas meu pai, levou também aquela sensação de que existia alguém acima de mim, que cuidaria de tudo caso alguma coisa desse errado. Talvez seja por isso que durante tantos anos eu procurei desesperadamente essa proteção em uma outra pessoa. Bem, aos 17 anos eu terminei os estudos e eu decidi voltar para Belo Horizonte. Eu tinha o sonho de estudar, fazer vestibular, trabalhar e conseguir dar uma condição melhor para minha família. Eu consegui voltar e aos poucos também ajudei minha família, minha mãe, e os meus irmãos a retornarem também para BH. Foi nessa época também, entre 17 e 18 anos, que eu comecei a olhar para o namoro, de outra maneira. Eu já não precisava cuidar das crianças tão pequenas e eu comecei a pensar que talvez também pudesse ter alguém. Comecei a namorar então um rapaz chamado Ricardo, que morava perto da minha casa. O nosso relacionamento teve algumas idas e vindas
e durante bastante tempo nem chegou a ser um namoro tão sério. Eu tinha muito medo de ficar grávida. Hoje, talvez, uma menina não consiga imaginar exatamente o peso que isso tinha naquela época. Mas no final dos anos 1980 e começo dos anos 1990, existia um preconceito enorme contra uma mulher que tivesse um filho sem estar casada. Hoje é diferente, mudou um pouco, né? Mas aquela época era terrível. Então, engravidar era o terror das moças jovens. E eu já tinha responsabilidade demais. Até que, quando eu estava com aproximadamente 21 anos, Ricardo me colocou contra a parede. Ele basicamente disse que se eu não me entregasse de verdade para aquele relacionamento e não aceitasse construir uma família com ele, nós terminaríamos. Eu tinha muito medo de perdê-lo e eu acabei cedendo. Pouco tempo depois, eu descobri que eu estava grávida. Minha primeira reação foi pensar: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Além da gravidez, havia toda aquela vergonha que a sociedade fazia uma mulher sentir. E foi justamente durante a gestação que eu comecei a enxergar uma característica de Ricardo que até então eu tentava ignorar. Ele não gostava de trabalhar. Aquilo, gente, me desesperou. Eu tinha passado a infância inteira querendo alguém que pudesse dividir o peso comigo. E de repente eu percebia que provavelmente teria mais uma pessoa para carregar. Ricardo, ele deixou claro que ele não queria se casar. Então, eu precisei me virar. Foi justamente naquela época do bloqueio das poupanças do governo Collor. Eu tinha saído recentemente do meu emprego e eu estava passando por muita dificuldade financeira. Sempre detestei matemática, mas a necessidade ensina coisas que a gente nunca imaginou aprender. Eu comecei a dar aulas particulares de matemática para 3 alunos. Foi com aquele dinheiro que eu ajudei em casa e eu comecei a montar o enxoval da minha filha. Enquanto isso, Ricardo praticamente, gente, desapareceu. Minha filha, que vou chamar ela de Juliana, nasceu em 11 de outubro de 1990. Quando ela nasceu, o Ricardo reapareceu. Não dá para entender, né? Ele queria tanto uma família, queria ter filhos, daí quando isso acontece, ele desaparece e depois ele volta. Não dá para entender. Bem, ele disse que ela era linda, que queria ficar comigo, que queria formar aquela família que ele tinha me dito no início. E eu acreditei. Eu queria acreditar. Além de gostar dele, ainda carregava aquela sensação de fracasso por ser mãe solteira. Então, nós acabamos voltando. 3 meses depois, gente, eu estava grávida novamente. O meu filho, Gabriel, nasceu em 17 de outubro de 1991. 2 filhos praticamente, com apenas 1 ano de diferença. E então não dava mais para fingir. Ricardo realmente não seria o homem que eu imaginava. Decidi então seguir sozinha. Voltei para o meu antigo emprego em uma farmácia e depois do nascimento de Gabriel, eu retornei ao trabalho apenas 17 dias depois. Eu ainda estava amamentando. No trabalho, eu escondia essa informação. Eu então tirava leite escondida, porque eu não queria demonstrar fraqueza ou correr o risco de perder aquela oportunidade de trabalho. Pouco tempo depois, o meu filho Gabriel começou a ter crises respiratórias muito fortes. Foram muitas idas ao hospital, noites sem dormir, faltas no trabalho, e eu já ocupava um cargo de gerência e havia um subgerente chamado Marcelo que frequentemente cobria os meus horários quando eu precisava correr para o hospital. Eu era profundamente agradecida a ele.
Depois de aproximadamente 1 ano trabalhando juntos, Marcelo ele pediu para conversar comigo. Achei que ele fosse reclamar das minhas ausências, mas ele disse assim: Helena, eu gosto de você. Se você quiser, eu caso com você. Eu assumo você e as crianças e eu ajudo a cuidar deles. Naquele momento, aquilo tocou exatamente na parte mais frágil dentro de mim. Eu estava de fato exausta. Tinha 2 filhos pequenos, eu trabalhava, ajudava minha mãe, cuidava de todo mundo e finalmente aparecia alguém dizendo: agora deixa que eu cuido de você. Juliana, minha filha, ela tinha pouco mais de 2 anos e Gabriel pouco mais de 1. Então, eu aceitei. Namoramos, noivamos e nos casamos em apenas 9 meses. Foi extremamente rápido. Marcelo, ele era uma pessoa boa e muito trabalhador. Mas havia coisas sobre ele que eu também não conhecia. E eu descobri isso praticamente no dia do nosso casamento civil. No almoço de comemoração, eu percebi o quanto ele bebia. O problema nem era necessariamente a quantidade, era o que acontecia quando ele bebia. Ele ficava muito agressivo, inconveniente, completamente diferente do Marcelo que eu estava acostumada. Começaram então a acontecer episódios constrangedores. Às vezes estávamos com as crianças em um táxi e o comportamento dele ficava tão insuportável que o motorista mandava a gente descer. Eu percebi cedo que aquele casamento não seria como eu tinha imaginado. Mesmo assim, eu fiquei. Depois de aproximadamente 1 ano desses episódios, eu engravidei. Marcelo, ele queria muito ter um filho biológico e aquela criança também seria muito esperada pela família dele. Em 1995, então, nasceu a nossa filha, que eu vou chamar de Camila. Ela nasceu linda, saudável, gordinha, foi uma alegria enorme para nossa família. E eu pensei assim, agora vai melhorar. Quando ele olhar para essa menina, ele com certeza vai diminuir a bebida e ele vai melhorar. Só que aconteceu justamente o contrário. Marcelo tinha um irmão gêmeo e pouco depois descobrimos que esse irmão estava gravemente doente. Marcelo tinha muita dificuldade em aceitar tanto a doença quanto a homossexualidade do irmão. Um assunto que naquela época também era tratado de uma forma muito diferente da de hoje em dia. Ele já tinha problema com o álcool. A situação do irmão virou assim um combustível a mais. E Marcelo passou a beber cada vez mais. Ele nunca chegou a nos bater, mas hoje eu sei que a violência não era apenas colocar a mão em alguém. Existia uma violência emocional enorme dentro daquela casa. Ele chegava bêbado e urinava dentro do guarda-roupa. Às vezes pegava o ketchup, detergente ou qualquer outra coisa e simplesmente espalhava pela casa. Em algumas noites chegava dizendo: hoje ninguém aqui vai dormir. E ele começava a balançar as camas. Gente, as crianças viviam aquilo comigo. Até que em 1998 eu finalmente tomei coragem e eu pedi a separação. Como o Marcelo sabia que ele estava nos fazendo mal, ele acabou aceitando. Então nós nos divorciamos e ele começou uma longa batalha contra o alcoolismo, com tratamentos, internações, e teve melhoras e recaídas, mas isso continuou por anos. Mesmo separados, nunca deixamos de conversar por causa das crianças. Em dezembro de 2004, Marcelo ele faleceu, vítima de um câncer que começou no intestino e acabou atingindo o fígado. E apesar de tudo o que aconteceu, nunca o abandonei como ser humano. Eu e as crianças sempre o visitávamos. Não havia mais casamento,
mas existia uma história e existiam filhos. Só que, enquanto tudo isso acontecia, uma nova história já tinha começado na minha vida. Porque em fevereiro de 2003, eu comecei a me aproximar de um vizinho chamado Rafael. Ele era muito mais novo do que eu, cerca de 15 anos de diferença. Rafael tinha por volta de 19 anos e eu já estava na casa dos 30. Quando ele começou a dizer que ele gostava de mim, a minha primeira reação foi achar graça. Eu dava risada. Eu dizia, você ficou maluco? Você é praticamente um menino. Mas ele insistia. Dizia que ele gostava de mim havia muito tempo. Eu não era uma mulher que saía procurando relacionamento. Eu sempre dizia que se Deus tivesse alguém para mim, que essa pessoa aparecesse. E Rafael apareceu, literalmente algumas casas acima da minha. Achei que seria uma coisa assim, completamente passageira, mas não foi. Durou, gente, 15 anos. E se transformou no relacionamento que mais mexeu comigo em toda a minha vida. Quando a mãe dele descobriu, ela não aceitou. Hoje eu consigo entendê-la melhor. O filho dela era muito jovem e estava querendo assumir uma mulher bem mais velha que já tinha 3 filhos. Depois de uma discussão com a mãe, ele apareceu na minha porta com as roupas, com uma mala, né? E com as roupas. E ele disse que ia morar comigo. Eu estava emocionalmente carente e ele estava naquela impulsividade dos 19 anos. Então, eu acabei aceitando. Pouco tempo depois, nós ficamos noivos. No começo, foi tudo muito bom. Rafael era extremamente trabalhador. Quando chegou à minha vida, praticamente não tinha nada, nem televisão, nem bicicleta, e fomos crescendo juntos. Eu o ajudei muito e ele também me ajudou. Durante alguns anos, vivemos uma vida simples, mais tranquila. Meus filhos acabaram aceitando também, embora a Juliana, minha filha mais velha, sempre tivesse uma resistência maior. Ela enxergava coisas que eu não enxergava. Por volta de 2007, Rafael, ele começou a mudar. Ele estava chegando aos 20 e tantos anos e talvez tenha começado a sentir que não tinha vivido aquela juventude que os amigos dele tinham vivido. Então ele começou a inventar discussões para passar finais de semana fora. Dava alguns sumiços e eu percebia. Mas em vez de eu pensar, talvez eu precise sair desse relacionamento, eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa para não perdê-lo. Essa é a dependência emocional. Você vê o problema e, em vez de se afastar dele, você tenta se prender ainda mais a ele. E eu achava Rafael bom demais para mim. Então eu pensava assim, quem vai querer uma mulher mais velha e com 3 filhos? Hoje eu sinto tristeza daquela Helena, porque eu realmente acreditava nisso. Como já estávamos noivos havia anos, eu decidi que deveríamos marcar o casamento. Na minha cabeça, o casamento resolveria aquela instabilidade. Então marcamos para 3 de dezembro de 2008. Eu queria tudo. Casamento no civil, igreja, vestido branco, festa, tudo que eu nunca tive. Algumas pessoas até perguntavam, você vai mesmo casar de branco? E eu respondia, vou casar com tudo que eu tenho direito. Planejei cada detalhe. Paguei fornecedores, organizei a festa, compramos viagem. Estava assim, tudo pronto. Até que, faltando poucos dias para o casamento, Rafael chegou em casa, era um sábado, e nós nos casaríamos no sábado seguinte, e o casamento civil seria naquela quarta-feira. Então ele olhou para mim e ele disse assim, eu não estou pronto, eu não posso me casar. E eu fiquei completamente sem entender. Pedi para ele repetir, e ele disse que voltaria para a casa dos pais, e ele foi embora. Poucos dias antes do nosso casamento, eu implorei. Cheguei ao ponto de dizer, casa comigo, depois a gente separa.
mas não me faça passar por essa vergonha. Olha o tamanho da minha dependência. Eu estava mais preocupada com a vergonha de ser abandonada no altar do que com o fato de aquele homem estar dizendo claramente que ele não queria se casar comigo. E ele recusou. Naquela época não tinha WhatsApp como hoje. Então eu pedi para a Juliana mandar e-mails avisando aos convidados que o casamento estava cancelado. Eu queria desaparecer. Eu pensava nos padrinhos, nos convidados, na festa, na viagem. E eu pensava assim, como que eu vou olhar agora para as pessoas? Como que eu vou fazer isso? E no dia em que deveria acontecer o nosso casamento, eu recebi um SMS do Rafael. E ele escreveu algo parecido com isso. Hoje seria o dia mais feliz das nossas vidas. Infelizmente não aconteceu. Espero que algum dia você consiga me perdoar. Minha família não me deixou sozinha nesse dia. Fomos para um sítio e eles ficaram comigo durante aquele dia todo. Mas por dentro, gente, eu estava completamente destruída. Bem, pouco antes do Natal, Rafael apareceu novamente. Ele levou um presente e ele pediu para voltar. Eu não aceitei. Passei o ano novo abraçada com as minhas filhas e eu fiz uma promessa para mim mesma. Minha vida vai mudar. Depois, eu descobri que o Rafael estava envolvido com uma outra mulher, mais jovem, e aquilo destruiu ainda mais a minha autoestima. No começo do ano seguinte, eu também conheci um outro homem. Ele parecia uma pessoa boa e ele queria muito namorar comigo. Rafael, ele soube disso. E ele enlouqueceu. Sem direito nenhum, mas ele enlouqueceu. Ele começou a ligar para amigos nossos em comum. E em determinado momento, eu soube que ele tinha ingerido vários comprimidos e ido para o hospital. A própria mãe dele, que nunca tinha apoiado o nosso relacionamento, me procurou pedindo que eu conversasse com ele. E eu fui. Rafael, ele chorou, estava arrasado, pediu para voltar, disse que tinha entendido que ele de fato me amava. E, gente, eu terminei o relacionamento que estava começando para voltar com o Rafael. Eu enfrentei a minha família e outra vez marcamos um novo casamento para dezembro de 2009. Dessa vez parecia diferente. Rafael participava dos preparativos, fazia questão das decisões e, inclusive, me devolveu parte do dinheiro que eu tinha perdido com o casamento que foi cancelado. Ou seja, eu estava me sentindo feliz. E nós finalmente nos casamos. Foi lindo, aquele dia foi lindo, eu amei. Eu estava vivendo aquilo que tinha sonhado durante muitos anos. Bem, em 2010, começamos a reformar uma casa que eu tinha construído no terreno da minha mãe. Fizemos tudo do nosso jeito. Em 2011, surgiu um novo sonho. Rafael não tinha filhos e eu queria dar um filho a ele. Eu já tinha feito laqueadura e, além disso, estava com mais de 40 anos. Então, começamos a procurar tratamento de reprodução assistida. Foram exames, medicamentos, hormônios, expectativas e frustrações. E eu queria muito engravidar. Em 2012, decidimos fazer uma última tentativa. Precisávamos de uma doadora de óvulos compatível e o tratamento era muito caro. Quando aparecia uma doadora, faltava o dinheiro. Quando tínhamos o dinheiro, não havia uma doadora adequada. Até que chegou dezembro. Eu sempre digo que dezembro nunca foi um mês muito gentil comigo. No dia 15 de dezembro de 2012, Rafael disse que precisava conversar comigo. Então ele falou: eu engravidei uma mulher. Naquele momento eu fiquei paralisada. Enquanto eu enchia meu corpo de hormônios tentando ter um filho dele, o meu marido tinha engravidado outra mulher. Ele jurou que tinha acontecido uma única vez.
Disse que nem sabia se a criança era dele. Pediu que eu não contasse para ninguém essa informação. A menina nasceria em janeiro e depois faria um exame de DNA. E eu fiquei calada. Passei o Natal em silêncio. Passei o Ano Novo em silêncio. Eu sentia raiva, medo, ciúmes, vergonha, amor, tudo ao mesmo tempo. Eu perguntei assim: "Você quer ficar com ela?" E ele disse: "Não, eu quero você." Em 8 de janeiro de 2013, a criança então nasceu. E o Rafael foi para o hospital, mas ele não foi sozinho. Ele levou a família inteira. Irmãos, cunhados, os pais. Era a primeira netinha menina daquela família. E não era a minha filha. Aquilo acabou comigo. Eu estava inchada acima do peso por causa dos hormônios do tratamento e vendo a família do meu marido comemorando o nascimento da filha que ele teve fora do casamento. Mesmo assim, antes de sair de casa, eu preparei uma cesta linda para o bebê. Coloquei produtos, roupinhas, coisas que as crianças precisam. Quando o Rafael voltou, eu entreguei a cesta para ele. E eu disse assim: "Eu espero que você seja feliz. Assuma sua filha e vá viver isso." Depois eu fui para casa de uma irmã. Eu fiquei afastada por semanas. Chorei tudo o que tinha para chorar. Até que o Rafael apareceu novamente. Ele disse que o DNA havia confirmado a paternidade e que ele assumiria a pensão e as visitas, mas que ele não queria ficar com a mãe da criança. Ele queria ficar comigo. E eu voltei a encontrá-lo escondida. Às 5 da manhã, escondida dos meus próprios filhos, escondida da minha família, porque eu sabia que todos seriam contra. Eu cheguei ao ponto de sair da minha casa confortável para morar com o Rafael em um quartinho improvisado nos fundos da oficina dele. Eu usava o banheiro dos funcionários, tomava banho frio, enquanto isso a minha casa tinha até banheira. Meus filhos ficaram assim magoadíssimos comigo. E hoje essa é uma das partes que mais doem quando eu lembro. Eu pagava todas as despesas dele, ia vê-lo diariamente e uma mulher que trabalhava comigo havia muitos anos ajudava a cuidar da casa. Mas emocionalmente eu tinha escolhido Rafael outra vez. Com o tempo, fomos nos reorganizando e acabamos voltando para nossa casa. Os meus filhos, eles não queriam. Na primeira vez que Rafael apareceu, quase chamaram a polícia. E eu não tiro a razão deles, sabe? E mesmo assim eu insisti. E por algum tempo as coisas até que pareceram melhorar lá na minha casa. Até que no início de 2017 eu percebi novamente mudanças no comportamento dele. Por exemplo, celular escondido, mensagens, desculpas, fotos de carro quebrado para justificar os atrasos. Rafael, ele trabalhava com oficina e veículos, então sempre aparecia uma justificativa. Até que aconteceu um episódio que finalmente abriu os meus olhos. Faltavam poucos dias para o meu aniversário, que é no dia 8 de março, era um domingo, e Rafael disse que iria jogar futebol. As horas passaram e ele não apareceu, e alguém comentou assim: "Ele está em um bar aqui perto com os amigos." Então, o que eu fiz? Eu resolvi ir até lá. Ele não estava no bar. Então, eu me lembrei de uma coisa. Rafael tinha saído com o meu carro e o carro tinha rastreador. Então, eu entrei no computador e quando apareceu a localização, o meu corpo inteiro, assim, gelou. O meu carro estava parado em um motel e poucos quarteirões ali da minha casa. O que eu fiz? Eu peguei o carro do meu filho e eu fui até lá. Cheguei completamente transtornada. Eu falei para a recepcionista: "Moça, o meu marido está aqui dentro com uma outra pessoa. Por favor, me deixe entrar."
Ela permitiu a minha entrada, mas disse que eu não poderia informar em qual quarto ele estava. E eu respondi, não precisa, eu vou achar o meu carro. E eu comecei então a procurar, box por box, até que ela veio atrás de mim. E ela disse assim, ele acabou de sair. Não sei até hoje se era verdade ou se ela só queria evitar confusão. Mas eu voltei para casa depois que ela me falou isso. Rafael ainda não tinha chegado. Eu abri novamente o rastreador e eu conseguia ver onde o carro tinha ligado. Onde tinha parado, eu conseguia ver tudo. E alguma coisa dentro de mim, naquele dia, mudou. Em vez de fazer uma cena assim, imediatamente, eu pensei assim, eu preciso sobreviver a isso. Minha empresa tinha acabado de começar, eu precisava trabalhar. Eu conhecia aquela dor, sabia o que noites sem dormir fariam comigo. Então eu liguei para uma amiga e eu pedi assim, amanhã você pode ir ao médico comigo? Eu procurei, gente, ajuda médica, porque eu sabia que emocionalmente estava chegando ao meu limite. E eu decidi, quando eu estiver forte o suficiente, eu vou terminar esse casamento. Rafael percebeu, sim, que eu estava diferente. Conversamos e nos separamos em março de 2017. Eu estava completamente cansada. Não queria enfrentar minha família outra vez, não queria convencer os meus filhos outra vez, não queria salvar um relacionamento que só eu parecia estar tentando salvar. Mesmo separados, ainda conversávamos e ele continuava pedindo para voltar comigo. No dia dos namorados daquele ano, chegamos a nos encontrar. Conversamos, nos beijamos. Rafael dizia que nós voltaríamos. Uma parte de mim ainda pensava, ele é o meu marido, eu me casei com esse homem diante de Deus. E nós participávamos de encontros de casais, tínhamos uma vida assim social juntos, uma história enorme. Era difícil separar o homem que eu amava do homem que me machucava. Então passaram-se aproximadamente 6 meses desde a nossa separação, até que eu recebi uma ligação inesperada. Era a Patrícia, a mãe da filha de Rafael. E ela pediu assim, Helena, vem até a minha casa que eu preciso muito conversar com você. Eu, muito curiosa, eu fui até a casa dela. Na minha ingenuidade, eu achei que talvez ela quisesse conversar sobre a filha, talvez permitir que eu tivesse contato com a menina, essas coisas. Quando cheguei, a criança inclusive veio até a mim e sentou no meu colo. Então Patrícia começou a falar. E foi ali que eu descobri uma das coisas mais absurdas de toda essa história. Ela me contou quem era a mulher que estava com Rafael no motel. Eu conhecia aquela mulher. Eu vou chamá-la de Larissa. Era casada, mais jovem e pior, eu conversava com ela. Eu já tinha sentado com aquela mulher, ouvido problemas dela, dado conselhos, e ela estava se relacionando com o meu marido. Eu saí daquela casa destruída. É estranho dizer isso, mas eu descobri a identidade da amante através da mulher com quem o meu marido já tinha me traído antes e tido uma filha. Bem, eu fui atrás do Rafael. Dessa vez eu fiz um escândalo. Eu chorei, eu gritei, esperneei, mas dessa vez havia alguma coisa diferente. Eu sabia, assim, no fundo do meu coração que tinha acabado. Eu não queria passar outros 15 anos esperando que aquele homem escolhesse definitivamente ficar comigo. Então eu entrei com um pedido de divórcio. Em 2018, nosso casamento terminou oficialmente. E então veio uma pergunta que Juliana me fez e que nunca saiu da minha cabeça. Mãe, pensa daqui a 10 anos, onde que a senhora quer estar? Uma pergunta assim, aparentemente simples, mas aquilo me atingiu. Onde que eu queria estar? Se eu adoecesse, Rafael cuidaria de mim?
Se eu precisasse dele, ele estaria lá? Foi quando eu comecei a perceber uma coisa sobre mim. Eu tinha passado a vida inteira procurando meu pai. Não literalmente, mas procurando aquela sensação de proteção que eu perdi aos 12 anos. Eu queria alguém que dissesse: pode descansar, Helena. Agora deixa comigo. Eu cuido de você. E foi por querer tanto isso que eu aceitei migalhas acreditando que era proteção. Mesmo depois do divórcio, Rafael continuou aparecendo emocionalmente na minha vida. Pedia perdão, dizia que me amava. Às vezes dizia que só não voltávamos por causa da minha família e dos meus filhos. E isso mantinha uma porta aberta dentro de mim. Até que, em 2019, aconteceu uma coisa da qual eu não me orgulho. Minha empresa ainda estava começando e eu estava enfrentando, dificuldades financeiras. Eu tinha passado o dia trabalhando com um vendedor que vivia uma situação familiar muito difícil. No fim daquele dia, ele me pediu um adiantamento porque precisava comprar fraldas para o filho. E eu não tinha, dinheiro para ajudá-lo. Aquilo me atingiu profundamente. Eu estava exausta. Minha empresa não estava indo bem. Minha vida amorosa tinha desmoronado. E eu ainda carregava anos de frustrações nas costas. E naquele mesmo período eu vi Rafael passando com Larissa. Eu vi os dois juntos. Cheguei em casa e não havia ninguém além da mulher que trabalhava comigo. Eu só queria dormir. Queria apagar aquele fim de semana e acordar na segunda-feira apenas para trabalhar. Então eu tomei um medicamento que eu usava para dormir. Como o efeito não veio imediatamente, eu tomei mais. Depois, mais. Eu, de fato, não estava raciocinando direito. Eu também mandei uma mensagem para Rafael. Eu perguntei como que ele conseguia ter feito tudo aquilo comigo. Por que tinha me procurado tantas vezes? Por que tinha insistido em voltar? Por que que ele me segurava emocionalmente se ele queria outra vida, outra pessoa? E Rafael percebeu pelaquela mensagem que alguma coisa estava de errada comigo. Então ele ligou para o meu filho, para o Gabriel, e meu filho correu lá para casa. A porta do meu quarto, ela estava trancada, mas a janela estava aberta. Gabriel, ele conseguiu entrar no quarto, me encontrou desacordada. Então ele chamou o socorro e eu fui levada ao hospital. Quando eu recobrei a consciência, eu vi meus filhos do lado de fora daquele atendimento da emergência e alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu pensei, o que eu estou fazendo com as pessoas que realmente me amam? Gabriel tinha acabado de salvar a minha vida. Eu estava ali destruindo a mim mesma por alguém que havia passado anos me mostrando que não conseguia me oferecer aquilo que eu esperava. Aquele episódio não aconteceu por um único motivo. Era um acúmulo de anos de sofrimento, dificuldades financeiras, solidão e dependência emocional. Mas ele marcou o limite. Eu precisava reaprender a viver. E eu comecei. Não foi rápido. Eu ainda via Rafael com a Larissa. Via os dois construindo uma rotina. Ele tinha um filho. E quando eu os via juntos, eu enxergava aquela família que durante anos eu achei que seria a minha família. Doía, mas eu fui seguindo. Até que em 2021 descobri que existiam dores diante das quais todas as outras pareciam pequenas. Gabriel, ele tinha 29 anos, o meu menino. O mesmo filho que anos antes tinha pulado aquela janela para me salvar. Ele estava jogando futebol quando ele passou mal. Recebemos a notícia e corremos até o pronto-socorro. Mas tudo aconteceu muito rápido demais. Em aproximadamente 1 hora, o meu filho morreu. Não existe palavras para explicar aquilo, aquele sentimento, aquela dor. Não existe. Eu tinha sobrevivido à morte do meu pai, a 2 relacionamentos difíceis, ao alcoolismo de um marido, às traições, ao abandono
poucos dias antes de um casamento, a uma filha fora do casamento, motel, divórcio, e nada chegou perto de perder um filho. Nenhuma dor, nada chegou perto dessa dor. E eu me culpava. Eu pensava no tempo que tinha desperdiçado sofrendo por relacionamento, enquanto poderia ter vivido mais com o Gabriel. Eu pensava nas minhas filhas, pensava assim em tudo. E no velório, Rafael apareceu. Ele gostava muito do Gabriel. Ele me deu apoio naquele momento. E eu reconheço isso. Uma pessoa pode ter sido péssima como marido e ainda assim ter atitudes humanas em outros momentos. Mas aquela perda mudou definitivamente a forma como eu enxergava a vida. 15 dias depois aconteceu algo que não apagou a minha dor, porque nada jamais substituirá um filho, mas trouxe uma pequena luz para dentro daquela escuridão. Juliana descobriu que estava grávida. Algum tempo depois, nasceu então a minha netinha. E aquela menina trouxe vida para uma casa que estava vivendo luto. Aos poucos eu comecei a entender uma coisa que eu demorei décadas para aprender. A vida não tinha acabado, nem quando eu perdi meu pai, nem quando eu fui abandonada, traída, divórcio, nada. Eu ainda estava aqui. Com o passar do tempo, comecei a conhecer outras pessoas. Algumas não deram certo e outras tinham seus problemas. Mas agora havia uma diferença. Eu já não era mais aquela Helena que aceitava qualquer coisa porque tinha medo de ficar sozinha. Eu finalmente comecei a gostar da minha própria companhia. E justamente quando parei de acreditar que eu precisava desesperadamente encontrar um homem, encontrar alguém para me proteger, eu conheci um homem que eu vou chamar de Eduardo. Eduardo foi diferente. Não porque seja assim perfeito, ninguém é, mas porque com ele eu finalmente entendi o que significa ter um companheiro. Ele me escolhe, ele me escuta, ele é carinhoso, bondoso, cuida de mim, me acalma. Às vezes parece que adivinha os meus pensamentos. E, ironicamente, quando eu finalmente aprendi que eu não precisava de alguém para me salvar, eu encontrei alguém que realmente queria caminhar ao meu lado. Então, a teoria de que quando a gente está muito querendo aquilo, parece que tem coisas que não dão certo. E quando a gente desencana, aí que as coisas começam a acontecer. Aconteceu isso então comigo. Minha vida profissional, gente, também mudou. Hoje eu tenho minha empresa, tenho minha independência. No divórcio com o Rafael, a única coisa que eu fiz questão de preservar foi a minha casa. Não quero vingança, não desejo que ele sofra. Não sinto prazer pelas coisas que deram errado na vida de alguém, não. Eu simplesmente não quero mais carregar aquilo. Hoje eu estou noiva novamente, eu e o Eduardo estamos planejando o nosso casamento. E dessa vez existe uma coisa que nunca existiu antes: paz. Ele participa, escolhe as coisas comigo, fica empolgado, quer construir aquilo tanto quanto eu. E eu, que durante tantos anos tive medo do tempo, hoje penso completamente diferente. Antes eu dizia, estou ficando velha, não tenho mais tempo. Hoje eu penso, eu tenho sim todo o tempo que a vida ainda quiser me dar. Durante muito tempo eu me culpei. Como que eu pude aceitar tanto? Como pude voltar tantas vezes com fulano? Como que eu não percebi isso? Como pude colocar aquele relacionamento acima da opinião dos meus filhos? Hoje não faço mais essas perguntas para me castigar. Eu era a mulher que eu conseguia ser naquele momento. E talvez com tudo isso eu precisasse aprender outra coisa ainda mais importante. Proteção não é alguém impedir que coisas ruins aconteçam comigo. Proteção também é saber que quando alguma coisa ruim acontece, eu não vou abandonar a mim mesma. Eu queria não ter sofrido, com certeza. Queria ter o meu filho comigo todos os dias. Queria recuperar momentos que perdi. Queria voltar no tempo e abraçar aquela Helena mais nova para dizer: você não precisa implorar para ninguém ficar com você. Mas eu não consigo, né, gente, mudar o passado. Mas eu consigo
decidir o que eu faço com ele. E hoje escolho não olhar para trás para sofrer. Olho para trás apenas para entender o quanto eu cresci. Sabe, eu tenho minhas filhas, tenho minha neta, minha família, amigos, trabalho, tenho um homem que me ama de uma forma mais tranquila e principalmente, finalmente, tenho a mim mesma. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para as mulheres que estão ouvindo a minha história e pensando que desperdiçou tempo demais, que errou demais ou que já passou da idade de recomeçar, eu diria: não transforme os anos que você perdeu em motivos para perder também os próximos anos. Eu passei décadas procurando a vida que imaginava que deveria ter. Hoje eu simplesmente vivo a vida que eu tenho. Ela é bonita, ainda sinto saudade, ainda existe dias difíceis, com certeza. O meu filho sempre fará falta. Existem cicatrizes que não desaparecem. Mas cicatrizes não significa que a ferida continua aberta. Significa que ela existiu e que, de alguma maneira, você sobreviveu. Eu, gente, sobrevivi. Mais do que isso, eu voltei a viver. E hoje, quando eu penso naquela menina de 12 anos que perdeu o pai e decidiu que precisava ser forte, né, para proteger o mundo, eu tenho vontade de dizer para ela: Helena, você vai passar a vida inteira tentando encontrar alguém que cuide de você. Mas um dia vai descobrir que a pessoa que nunca poderia ter abandonado você era você mesma. Talvez essa seja a maior lição dessa minha história. Eu não me orgulho de todos os caminhos que escolhi, como eu disse, mas eu me orgulho da mulher que eu consegui me tornar depois deles. Porque hoje eu sei que ainda posso errar, posso sofrer, perder, mas eu também posso recomeçar, um dia após o outro. E enquanto eu estiver aqui, sempre haverá tempo para isso. Obrigada, gente, por ouvirem a minha história até aqui. Essa é a minha história. Espero que o meu relato com certeza possa te fazer a diferença na vida de alguém.